Senhor. Vai em frente, meu filho. Glória a Deus. Na verdade, né, eu não sei cantar nada, né? Mas não tem quem cante, então a gente canta, né? Porque eu vou ministrar uma palavra e essa palavra tem a ver com essa música. E aí eu falei, meu Deus, senti no coração de tocar essa música. Chamei alguém para cantar, mas esse alguém não quis vir, não pôde vir. Não que não quisesse vir, não pôde. Eu falei, Jesus, então eu vou dar graça e vamos louvar esse hino. Mesmo que eu não cante, talvez eu fale ele, mas você vai entender. O negócio é começar. Você vai entender ele. Esse hino aqui fala muito da condição que muitas vezes nós nos encontramos. E que muitas vezes nos encontramos nessa condição de terra seca. E muitas vezes queremos ficar com uma aparência, preferimos mostrar a aparência do que pedimos para Deus, né? Derramar água nessa terra para que essa terra venha ficar molhada e venha ser regada. Verdade. E é isso que Deus quer fazer. E muitas vezes nós colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa no grupo de louvor, colocamos a culpa no pastor e muitas vezes o problema está em nós. É nós quem temos que buscar a Deus, a tarefa é nossa. À medida que Deus vai se apresentar e Deus vai se aproximar de nós, à medida que nós nos aproximarmos dele. Ele diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, a condição para se aproximar do Senhor depende de nós. Tem poucas pessoas aqui nessa noite? É claro que tem. Mas não depende da quantidade para que você venha sentir a presença de Deus. Depende do teu coração quebrantado, da tua vida diante de Deus. Se você não olhar para as cadeiras vazias, para as pessoas que não vieram, e olhar para o Senhor Jesus nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai derramar algo na nossa vida. As cadeiras estão vazias? Então, muitas vezes é assim que pensamos, mas eu creio que está ocupado. Né? Não. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca.
possa abrir o céu nessa noite. Glória a Deus. Derramar essa água sobre a nossa vida. Eu Verdade. confesso para os irmãos que eu tenho pedido isso para o Senhor, né? Tenho feito a obra do Senhor, estou sendo mais constante na obra de Deus. Algumas pessoas lá na igreja têm percebido a alegria, a disposição, a vontade, porque eu tenho pedido a Deus. Eu falei: Deus, eu quero ter o desejo no meu coração mesmo que eu tinha, de fazer as coisas com muita alegria para o Senhor, porque muitas vezes as situações acontecem na nossa vida e querem roubar aquilo que pertence ao Senhor, que é a adoração, que nós temos que tributar a Deus. Muitas pessoas não querem louvar quando estão passando por situações, né? Estão tristes, estão passando por algumas crises, não querem adorar a Deus. Eu estava na igreja na semana passada, na sexta-feira, dirigindo uma campanha, e tem uma irmã que é uma bênção louvando. Ela sempre louva. E eu disse: irmã, você está com a oportunidade para louvar. E ela disse: não, irmão, eu não quero louvar. Eu falei: poxa vida, irmã, Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. Agora você não quer louvar. Você lembra de Zacarias? Ele ficou mudo. Não ficou? E só voltou a falar depois que a promessa se cumpriu. E muitas vezes nós não queremos adorar a Deus, aí Deus permite que a gente fique sem a voz, para a gente poder fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E aí naquele momento ela se levantou, foi louvar ao Senhor, e foi uma bênção muito grande. E as pessoas não querem, irmãos. Eu não sei louvar, mas eu tenho falado: Deus, se o Senhor me der condições, eu vou louvar, eu vou engrandecer o seu nome, porque muitas pessoas estão fazendo isso, e nós temos que nos encorajar também, porque é bênção de Deus para nossas vidas. E aí, essa semana toda, praticamente, amanhã eu que vou abrir a igreja lá, o pastor vai ter que viajar para fazer algo para o Senhor, e eu vou abrir a igreja, eu vou fazer o culto e tudo mais. E eu falei: pastor, você pode contar comigo. E eu achava que era muito. Aí eu estava assistindo televisão agora, o R.R. Soares, ele estava ali falando, né, com aquelas pessoas, ele falou: muitos dizem que eu sou doido. E aí ele deu uma risada e falou assim: olha, até o final desse mês eu estou com 80 lugares para ir, diferente. E ele começou a falar o nome dos lugares. E eu falei: meu Deus, olha só que coisa. E muitas vezes achamos que é muito o que nós estamos fazendo. Não é muito, podemos fazer muito mais. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías, capítulo de número 60. Vocês vão ver que essa palavra tem tudo a ver com aquilo que foi louvado nessa noite aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 60. Antes de ler o capítulo 60, mas pode deixar aberto aí, eu vou ler um versículo que está aqui em Provérbios, não precisa abrir. Eu só vou ler esse versículo que está em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Para que os irmãos venham entender que nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Se você já ouviu alguém dizendo assim: será que Deus está me vendo? O texto diz que os olhos do Senhor estão sobre bons e sobre aqueles que não são bons. Ou seja, Ele está contemplando toda a terra, todos os moradores da terra. Agora Isaías capítulo 60, o título diz: Jerusalém é restituída, e aí fala, a sua glória. Esse texto aqui que nós vamos falar sobre ele fala sobre 4 coisas que o cristão precisa para permanecer na presença do Senhor, e que muitos estão perdendo porque nós estamos vivendo os dias do esfriamento, a qual Jesus disse que viria. Estamos vivendo esse dia, dias de apostasia. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão apostatando da fé, se desviando da fé, estão seguindo doutrinas de demônios. Esse é o exato momento em que nós estamos vivendo. E esse texto aqui, ele vem para, de alguma forma, trazer a esperança no nosso coração. Ele vem também para trazer ânimo, restituição e salvação para nossas vidas. 4 coisas importantes que o cristão precisa, e esse texto vai falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Isaías capítulo 60, versículo 1, está escrito assim:
levanta-te. Palavra de ânimo, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar e nesse momento te pedir, Senhor, que o teu Espírito venha conduzir a minha vida, que a tua palavra ela seja eficaz nessa noite, e que ela possa penetrar nas nossas vidas e nos ajudar, meu Deus, porque precisamos da ajuda, do socorro do Senhor, para podermos andar nesse mundo, meu Deus, complicado. Um mundo, meu Deus, que está cheio de heresias, cheio de trevas, um mundo dividido entre as religiões, meu Deus. Oh Senhor, nós queremos te pedir, Deus, venha nos ajudar diante de tantas crendices, misticismo, Senhor, diante de tanta idolatria, meu Deus. Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor, porque nós queremos permanecer no teu amor, Senhor. Não nos deixe ficar confundidos. Tira todo impedimento e todo obstáculo, Senhor. E glorifica o teu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu fui ler esse texto e eu tive que ter todo o cuidado de ler o texto e não alterar o texto, não mudar o texto. Eu não posso pegar esse texto e falar sobre uma coisa que não tem a ver com o contexto desse texto, porque fazendo isso eu estaria fugindo da verdade da palavra. Então, tomando cuidado, eu fui procurar saber qual era esse momento em que essas palavras estavam sendo pronunciadas. Aqui é uma promessa, e nós sabemos que o que está falando aqui se diz respeito a Jesus. É essa luz que estava vindo. É o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele falando de Jesus. E essa promessa, nós vamos ver que ela já se cumpriu. E então, nessa noite, nós podemos com confiança, com ânimo, levantar as nossas cabeças sim. Ficar de pé sim. Porque essa luz não vai vir, ela já veio. E tem pessoas esperando ainda por essa luz, ela já veio. Ela está aqui nessa noite. Essa luz representa Jesus. E essa promessa aqui estava sendo dirigida a pessoas da época e alcançou a nós também. Ao povo de Deus. Qual era a condição do povo de Deus nesse dado momento em que é feita essa profecia? Eles estavam exilados, estavam sendo oprimidos, estavam vivendo uma crise muito grande, eles estavam de cabeças baixas, com a sua moral lá embaixo, eles estavam desanimados, irmã Cida, por causa da situação em que eles estavam vivendo. Eles não estavam na sua pátria, na sua terra, e eles estavam num lugar sujeitos a uma autoridade que não era Deus, irmã Cida. Estava difícil conviver ali. Uma parte do povo de Deus havia se corrompido naquele lugar e havia se misturado com os pagãos. A religião ali estava dividida. Muitos já haviam abandonado a Deus e estavam se misturando com os outros deuses. Mas havia um povo ali, irmã Cida. Ainda havia um remanescente ali que ainda esperava no Senhor, que mesmo diante daquela situação terrível ainda orava a Deus, pedindo: Deus nos socorre, Deus nos ajuda. Havia ainda, irmã Cida, um povo lá assim, mas muitos já nem oravam, irmã Cida. Muitos já estavam desanimados ali naquele lugar. E aí a gente consegue entender, não é fácil estar num lugar como aquele, sendo oprimido, no meio de pessoas pagãs servindo a outros deuses. Não é fácil, não é, e a gente consegue entender o desânimo, essas pessoas de cabeça baixa. E aí, Deus me fez, me trazendo para os dias atuais,
olhar o quadro das pessoas hoje, que não é diferente. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão desanimadas, irmã Cida? Quantas pessoas não estão de cabeça baixa e estão andando prostrados diante das crises, das situações? Quantas pessoas não estão vivendo dessa forma? Estão frios na fé. E aí a gente entende, aquele povo estava assim porque estavam exilados. E hoje nós entendemos que as pessoas estão assim, meu irmão, porque estão no mundo, irmã Cida. E estão dividindo espaço com pessoas que têm outras religiões. Estão dividindo espaço com outras pessoas que não temem a Deus. Estamos sob uma autoridade que não é Deus, irmã Cida. Essa autoridade instituída pelos homens que nos oprimem, que muitas vezes acaba prejudicando aqueles que procuram fazer o bem, o que é certo, não é? A gente assiste isso todos os dias. Existem muitas pessoas que ainda fazem o que nós fizemos aqui no início, oram. Deus visita os presos, os que estão nos hospitais, os que estão sendo marginalizados, os que estão nas ruas, aqueles que estão órfãos, as viúvas. Muitos ainda oram, irmã Cida, pelas instituições, pelas nações, por aqueles que nós nem conhecemos e sabemos que estão passando por uma situação muito difícil. Mas enquanto isso, outros nem orar não oram mais. Não é assim? Estão desanimados. Mas o que Deus falou no meu coração? Deus falou no meu coração que o fato de nós estarmos vivendo nessa terra, nessa nação brasileira, diante de tanta corrupção, tanta maldade, tanto engano, tanta mentira, porque nós vemos isso dentro da igreja e fora das igrejas, escândalos o tempo todo. O Senhor falou no meu coração que nada disso, nada do que está acontecendo serve como justificativa para meu desânimo, para o meu abatimento. Nada disso serve. Nada do que está acontecendo é motivo, é critério para deixar o crente desanimado. Não é. Não é. E o Senhor me mostrou dentro da palavra e eu vou mostrar para os irmãos, que depois podem levar para outros irmãos e eles vão entender também. Não justifica. O fato de eles estarem exilados lá não justifica o desânimo, não justifica. Sabe por que não? Porque Daniel estava na Babilônia, estava longe da sua pátria. Mas Daniel, ele estava lá buscando a Deus, glorificando o nome do Senhor e dava testemunho naquele lugar. José foi parar no Egito, irmã Cida. E ali enganaram ele, os seus irmãos, venderam ele. Ele foi preso porque mentiram, falaram mentira dele. Mas em nenhum momento ele demonstrava semblante abatido ou tristeza. Muito pelo contrário. Quando ele estava dentro da prisão, ele falou para aquele copeiro que estava lá e para aquele mordomo: por que vocês estão com o rosto assim triste? Eles tinham tido um sonho. Porque José não andava abatido. Ele confiava no Deus dele, irmã Cida. O próprio Jó, diante de perdas e de tudo mais, ele não tinha esse evangelho que nós temos, mas tinha confiança em Deus. Ele dizia: nu eu vim e nu eu voltarei. Nada do que está acontecendo pode roubar a minha adoração a Deus. É claro que nos entristecemos diante de situações, mas nada disso é critério, é justificativa. E aí então você me pergunta, então, qual é a causa do desânimo das pessoas? E aí onde eu vou mostrar dentro do texto. Para me mostrar isso, eu preciso ir para o capítulo 59 para mostrar essa realidade para os irmãos. É rápido, o texto é curto, dá para entender de uma maneira bem clara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo com as pessoas na atualidade hoje? O que estava acontecendo com as pessoas naquela época? Que a palavra veio para animar, para trazer esperança, porque nós precisamos de esperança. Com esperança vamos ter ânimo para poder andar. Com ânimo, nós vamos buscar a Deus e vamos ser restituídos, não é de valores de dinheiro, mas valores morais. Vamos ser restituídos na nossa fé. Por isso que eu disse, a alegria de servir o Senhor, a disposição de estar na presença de Deus, fazendo as coisas para Deus, Deus vai restituir. E aí, com essas três coisas nós vamos alcançar a glória, que é essa glória que Ele falou, que vai vir sobre nós, que é a salvação de Deus, que é a luz de Deus resplandecendo dentro de nós, para nós conseguirmos andar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver qual era a causa. Isaías 59, versículo do 2 ao 4. Preste atenção. Olha
para que ele não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, e não há ninguém que compareça em juízo pela verdade. Vocês confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem trabalho e produzem iniquidade. Olha que coisa tremenda. O Senhor está explicando aqui o motivo de não poder agir na vida daquele povo. E aí nós vamos perceber que o povo está daquela forma que está, e a culpa não é de Deus, é do próprio povo. Veja que ele vai falar que as iniquidades, muitas iniquidades, está dizendo aqui, estavam criando uma muralha diante do povo e de Deus, ao ponto de esconder o rosto daquelas pessoas de Deus, irmã Cida, e Deus não enxergar aquelas pessoas. É bíblico. A Bíblia diz que a iniquidade tem se multiplicado hoje, e por isso o amor de muitos está esfriando. Iniquidades que vêm se multiplicando, irmã Cida. As mãos dessas pessoas estavam cheias de sangue, de violência. Olha só o que está escrito aqui, e nós vemos de uma maneira bem clara: os lábios falando falsamente e proferindo perversidade. Os lábios falando mentira. Não havia quem buscasse a justiça. Não havia ninguém que buscasse pela verdade. É o que estava escrito. O que está escrito, eles estavam confiando nas suas próprias vaidades do que em Deus, irmã Cida. Olha só. Por isso eles estavam vivendo naquele momento, naquela forma, produzindo, olha, eles concebiam o trabalho e produziam iniquidade. É assim que está acontecendo com muitas pessoas. Concebem trabalho e produzem iniquidade. Esse tem sido o fruto das pessoas, irmã Cida. Essa é a grande verdade que nós vemos aqui. E aí você vê, meu irmão, eles desanimaram daquela situação e Deus não podia ajudar. E por que Deus não podia ajudar? Por causa dessa situação que precisava ser mudada na vida deles. O Senhor dizia: as minhas mãos, no versículo 1, não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os meus ouvidos estão agravados para não poder ouvir. Deus estava ouvindo, as mãos de Deus estavam sempre estendidas, mas as iniquidades, essa situação na vida daquelas pessoas, irmã Cida, era a causa do impedimento de Deus agir na vida deles. É por isso desânimo. Eles clamavam a Deus, eles clamavam. Existe um ditado que diz aí, ou foi algo escrito, foi algo pronunciado por alguém famoso, não me recordo a pessoa, que diz o seguinte: o cúmulo da mediocridade, a pessoa fazer sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Eles estavam todos os dias agindo assim, e queriam ver bênção de Deus na vida deles, queria que Deus agisse. Não é assim muitas pessoas, irmã Cida? Cometem um erro atrás do outro, fazem tantas coisas erradas, diante dos olhos de Deus, que é pior. Diante dos olhos do homem as pessoas escondem. E aí depois querem que Deus abençoe, querem que Deus faça tanta coisa bonita na vida deles, irmã Cida. E aí Deus não consegue agir, porque Deus não é injusto, Ele não trabalha na injustiça. Porque os olhos do Senhor, como nós lemos, Ele está sobre todas as pessoas, sobre os justos e sobre os injustos, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que eles estão fazendo através das suas vidas. Veja só, uma vida dessa, eles oram, clamam a Deus, e olha só o que acontece com eles, irmã Cida, versículo de número 9, do 59, olha só: por isso o juízo está longe de nós. Olha só, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Olha aqui, não nos alcança. Esperamos pela luz e olha o que acontece. E eis que só há trevas. É por causa das atitudes, eles estão reconhecendo, olha. Pelo resplendor. Mas achamos só o quê? Escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que têm olhos, andamos apalpando e tropeçamos ao meio-dia, como se estivéssemos na treva, em lugares escuros, somos como mortos. Olha como eles estão se reconhecendo agora, a forma, a maneira como eles se encontram, versículo 12, porque as nossas
se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Irmã Cida, nós percebemos no texto aqui que as pessoas estão entendendo a causa daquela situação, e agora eles estão se tornando responsáveis pelos seus atos. Eles estão reconhecendo, olha, a culpa é nossa, são as nossas transgressões, e nós conhecemos as nossas transgressões, irmãos. Quando nós confessamos diante do Senhor as nossas culpas, não tem como Deus agir na nossa vida. Por isso que eu falei aqui daquele louvor terra seca, quando nós reconhecemos a nossa vida como está, irmã Cida, e falamos, Deus, eu preciso, o negócio sou eu, essa terra sou eu preciso dessa mudança. Deus, ele vem e ele trabalha nessa terra com muita alegria. O povo esperava um resultado diferente, mas de que forma iria vir? Não tinha como vir resultado diferente de jeito nenhum. A palavra do Senhor nos diz, meu irmão, não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, posteriormente ele se fará. Não adianta. Eles estavam colhendo o fruto que eles estavam plantando. Essa é a realidade. Não foi fruto de outras pessoas, não, era fruto que eles mesmos plantaram. O que estava acontecendo com eles? Muitos morrendo, aquela situação de destruição, culpa deles é o salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse era a paga, é o salário. O que eles estavam fazendo? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essas obras que nós lemos aqui, de iniquidades, mãos que cheias de sangue, lábios que falam falsamente de mentiras, querendo buscar mais e confiar mais as vaidades do que a Deus, são obras da carne. Gálatas capítulo 5 mostra essas obras, e a Bíblia diz que aqueles que praticam as obras da carne, esses vão ficar de fora. Eles vão colher corrupção, está escrito, mas os que semeiam para o Espírito vão colher a vida eterna. É por isso que eles estavam colhendo coisas ruins. O Paulo diz em Romanos 8:8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus não se agradava daquele povo, irmã Cida, por causa da atitude. Estavam sofrendo sim lá exilado, claro que estavam. Mas Deus se compadece, é claro, estavam lá sofrendo. Mas o maior sofrimento dele não foi causado pelo exílio, foi pelas atitudes deles. Você está entendendo? O maior sofrimento que nós temos muitas vezes aqui nesse mundo, não é por causa do mundo necessariamente, mas são por causa das nossas atitudes. Essa é a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós conseguimos entender. Então nós vamos ver que esse diagnóstico de desânimo, cabeça baixa, baixa autoestima, moral lá embaixo, pessoas não querem mais orar, essa frieza, nós vamos entender, irmã Cida, que esse diagnóstico, ele está relacionado, sabe ao quê? A relação, a comunhão que nós temos com o Senhor, nosso Deus, e a maneira como nós conduzimos a nossa vida aqui nessa terra. Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas, abatidos, estão andando dessa forma? Por causa da forma como eles se relacionam com Deus, da forma como eles têm intimidade com Deus e a forma como eles conduzem a sua vida nesse mundo. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, irmã Cida, pode vir o que for, você vai estar sempre com um cântico novo nos seus lábios, vai estar sempre glorificando a Deus. A luta vem, você está dizendo que crê, que confia, que busca, dessa forma. Mas quando a pessoa não tem um bom relacionamento com Deus, ela está vivendo crise, ela nem ora, nem fala com Deus. Mas quem tem relacionamento com Deus, está passando um momento, Senhor, me acorde, estende as tuas mãos, eu confio em Ti. Faz como Davi fazia, faz como todos os homens da palavra de Deus que está escrito faziam. Louvado seja o nome do Senhor, que eles buscavam a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus nessa noite. Eu quero louvar a Deus porque Deus não é como o homem. Ele é diferente de nós. Nós vemos na história dentro da Bíblia, e vemos na história dos nossos dias hoje, que nós conhecemos também a nossa realidade,
vemos a infidelidade por parte das pessoas, a ingratidão por muitas pessoas, não é isso que nós vemos? Fidelidade e ingratidão. As pessoas reconhecendo que Deus é bom, dando testemunho da bondade de Deus e depois estão aí se afastando do Senhor. Eu estava conversando com o irmão lá do Paraná e eu falei, como é que estão as igrejas lá? E ele falou para mim, aqueles que eram pentecostais, que eram fervorosos, que falavam daqueles que ficavam quietinhos no canto lá, que eram geladeiras, esses aí que eram pentecostal, estão tudo escandalizando e se afastando. Mas aqueles que ficavam sentadinhos lá, que todo mundo dizia que era geladeira, estão tudo lá, buscando a Deus. E essa é a realidade, meu irmão. Muitas pessoas dizendo que é cheio do Espírito Santo e tudo mais, tudo envergonhando o nome do Senhor, escandalizando a palavra de Deus, crucificando Cristo pela segunda vez. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus como acreditam que tem. Não tem. Eu estava dentro de uma igreja com o pastor Edson, e lá a irmã começou a pular e parecia que estava cheio do Espírito Santo. Todo mundo, nossa, ela está cheia do Espírito Santo. E aí Deus falou no coração dele, vai lá e coloca a mão nela para estar com o demônio. E ele disse assim, poxa vida, como é que eu vou fazer isso? Não é fácil. Mas Deus falou novamente no coração dele e ele foi. E ele colocou a mão nela e falou, espírito da sensualidade, era um espírito de prostituição. Na hora que ele falou, a menina se manifestou. A igreja estava cheia e ela começou a fazer gestos obscenos, parecia que estava fazendo orgia, essas coisas, cheia de pombagira, e o demônio envergonhando, e todo mundo vendo que não era cheia do Espírito Santo, coisa nenhuma. Ela pegava as irmãs lá e as irmãs saltavam com ela, todo mundo achando que estava cheio do Espírito Santo. O que falta para o povo de Deus hoje, para a igreja hoje, uma igreja sadia, falta relacionamento com Deus, irmã Cida. Ela conduzia a vida dela, depois ela contou, saía com maridos de mulheres casadas. Como que vai estar cheio do Espírito Santo, meu irmão? Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Eu quero louvar a Deus, pode se colocar de pé no teu lugar. Eu quero louvar a Deus, porque o Senhor não é como o homem. O homem muda o tempo todo, uma hora adora a Deus, outra hora não quer adorar a Deus. Mas lá em Malaquias 3,6 ele diz, eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu quero louvar a Deus porque Ele é bom, e a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia ela dura para sempre. Eu quero louvar a Deus porque Ele não é homem. O homem mente, engana, como nós vimos aqui. Mas Ele não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa, para mentir. Ele fala e Ele cumpre nas nossas vidas. Eu quero louvar a Deus porque, diante da infidelidade e ingratidão do homem, Ele é fiel. Como a irmã Cida leu aqui em Romanos, não poupou o seu filho, entregou ele para morrer por nós, para mostrar a fidelidade e o amor dele para com essa humanidade que não quer saber de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Eu louvo a Deus, porque não importa o momento em que nós estamos vivendo, não importa a condição, Ele não se esquece de você. Ele se lembra de você. Ele nunca se esquece. Ele diz, poderia uma mãe que cria o seu filho, ela pode até mesmo se esquecer do filho do seu ventre, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não se esquece de nós. Ele não se esqueceu daquele povo, não se esqueceu da promessa que Ele fez lá no Éden. E aí o que foi que aconteceu? Essa palavra se cumpriu. O povo esperava pela luz, mas estava em trevas, apalpando as trevas como se estivesse no escuro, em plena luz do dia. Essa era a condição. Mas Ele diz, olha, levanta-te, ânimo, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 18, que o povo estavam assentados, sabe aonde? Na região da sombra da morte. E aí a luz brilhou para eles quando Jesus entrou nesse mundo. O povo que estava descansando também na região da sombra da morte lá, a luz raiou para eles também.
do Senhor nos diz que essa luz vem e Jesus diz: eu sou a luz desse mundo. E aquele que me segue agora não andará mais em trevas. Ele terá a luz para a sua vida, irmã Cida. Mas ninguém quer seguir a Jesus. Ninguém quer essa luz. Louvado seja o nome do Senhor. E glorificado e exaltado seja Deus. Irmãos, é tempo de nós olharmos para o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos, todos vós, moradores dessa terra. Essa luz, meu irmão, ela está presente nas nossas vidas. Essa glória também. Mas muitas vezes nós achamos que isso aqui ainda vai se cumprir. Já se cumpriu. Você já pode ter bom ânimo. Já pode resplandecer como um luminar, porque nós somos a luz desse mundo. É tempo de Deus poder nos alcançar e fazer a palavra dele se cumprir. Mas para isso, nós precisamos melhorar a maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida diante dos homens. Nós precisamos melhorar a nossa comunhão com Deus. Melhore o relacionamento com Deus e a tua vida vai melhorar. Melhore o teu testemunho diante dos homens e a tua vida vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar e te agradecer por este culto, por esta noite, pelas vidas que aqui entraram e vieram. Nós ouvimos a tua palavra e cremos que essa luz está aqui. Então nos levantamos, Senhor, para resplandecer como luminar, para mostrar a tua glória, para que os homens te glorifiquem e te exaltem. Abençoa as tuas filhas, Senhor. Cada causa, meu Deus, aqui nesta noite que o Senhor coloca as tuas mãos. Na vida da irmã, meu Deus, que não pôde vir estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, da nossa irmã Luzia, coloca as mãos, meu Deus. Ela está fazendo tratamento. Eu sei que é necessário, mas eu creio no milagre. Eu creio no teu poder. Por isso, em nome de Jesus, vem intervir com as tuas mãos, porque elas não estão encolhidas. Vem intervir com o teu poder. Que a tua glória venha sobre ela. Que a tua glória venha sobre a vida de todos aqueles que esperam em ti e que não confiam nas vaidades, mas que confiam no Senhor. Alcança o teu povo desanimado, Senhor, porque está escrito que aqueles que esperam em ti, eles renovarão as suas forças, Senhor. O Senhor é o Deus que dá vigor, traga fortalecimento, ânimo, Senhor. Coloca-nos de pé, porque queremos andar, marchar nessa terra e glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, esse negócio que o irmão contou daquela moça, né? Que o pastor foi lá e colocou a mão. Eu desci uma vez aqui em cima, parece dos cultos aí. Eu tinha uma inquilina aqui, que morava aqui nessa parte aqui. Ela era de nacionalidade síria, né? Ela e o marido moravam ali. E ela não tinha um bom testemunho, sabe? E uma vez lá em cima nós estávamos de joelho, eu e o irmão Miguel, e várias pessoas já lá no início do culto, né? E ela subiu também para ir no culto. Né? Ela começou a falar em línguas. O irmão Miguel, a gente sabia que não era de Deus, né? Porque nós temos que ter o dom do discernimento, né? Porque o inimigo vem para confundir, né? E ele fala, é igual. O irmão Miguel saiu de onde ele estava lá de joelho, era o irmão que cantava, ele tinha um quarteto, eu tenho até o compacto deles, não é CD, é compacto daquele tempo, né? Aí o irmão Miguel saiu de lá, foi lá, repreendeu, acabou a língua. Sabe, irmão? Então nós temos que ter o dom do discernimento. É verdade. Muitas vezes veio aqui irmãs que eu não gostava, sabe, irmão? Começava a sapatear aí,